Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com uma colega muito legal. Eu quero que vocês acompanhem esse bate-papo. A Marina Halper. Falei certo seu sobrenome? Falou. Marina é parceira, colega, psicóloga, neuropsicóloga e ela trabalha com um negócio que eu trouxe ela para contar para vocês. Ela trabalha com habilitação e reabilitação no programa de habilitação neuropsicológica Luriana. Nós somos aí da corrente teórica Lúria, né? E eu gostaria muito que ela informasse vocês, que ela contasse sobre a importância, o que é esse programa, como é que faz, porque ele ainda é muito pouco conhecido no nosso país, mas é uma corrente muito forte lá na Rússia. Quer falar um pouquinho, Marina? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então o nosso assunto é PHNL. Marina, comece explicando para o pessoal o que é essa sigla. Eu tenho certificação em PHNL, foi algo que encheu meus olhos, né? Na verdade, eu fiz parte da primeira turma quando a Carla veio a primeira vez da Rússia para cá. Mas aí vocês deram um plus nesse programa e montaram tudo diferente, muito mais didático. Então aí eu fui ser aluna de novo e fiz os 7 módulos. Conta para o pessoal, Marina. Então, o PHNL é o Programa de Habilitação Neuropsicológica Luriana. Esse é um programa que foi organizado aqui no Brasil por mim, pela Carla Nawati e pela Andréia Aide, com base nos exercícios e no trabalho todo feito na Rússia por discípulos do Lúria. Principalmente a Jana. Principalmente a Jana, né? Ela foi uma das que... todo esse trabalho que a gente conhece é dos centros da doutora Jana Glossman. Mas tem outras pessoas que foram fazendo exercícios que integraram, né, no trabalho que ela faz nos centros dela lá na Rússia. Então, esse programa de exercícios, ele é extremamente utilizado lá na Rússia. E vocês trouxeram para cá, fizeram alguma adaptação, Marina, para o público brasileiro? Como é que funcionou isso? Então, a gente trouxe para cá, primeiro pela diferença que a gente viu entre os programas que a gente tinha aqui e esse programa. Qual foi essa grande diferença que para mim também fez brilhar os olhos na hora que eu conheci? Poder fazer um programa de reabilitação neuropsicológica e de habilitação neuropsicológica, que eu já explico qual é a diferença. Através de movimento, integrando o movimento, a respiração, a parte emocional, a parte relacional. Então, a gente procura fazer a habilitação para que o cérebro, né, para que tenha... Fazer essa comunicação, essa conexão interhemisférica, a gente usa os 2 hemisférios. Exatamente, a comunicação interhemisférica. Também a gente estimular algumas áreas que às vezes estão menos estimuladas através de exercícios, não só exercícios estáticos. Por que isso? Porque a vida não é estática. A gente está sempre em movimento. E a gente sempre precisa lidar com estímulos que vêm de muitos lugares. Nunca é uma coisa só. Né? Quando a gente faz uma estimulação e uma reabilitação com um estímulo, por exemplo, uma folha de papel para a gente trabalhar a atenção visual, selecionando, não que isso não seja importante, mas isso serve muito especificamente para esse tipo de tarefa. E a ideia do PHNL, então, é integração. Então, nós estamos falando de vários órgãos do sentido, nós estamos falando de processamento sensorial, estamos falando da parte motora, estamos falando, por exemplo, da conexão que existe entre esta parte e a atenção simultânea, a atenção alternada. Sim. Né? Então, a gente vai trabalhar com uma complexidade que conversa mais com a complexidade da vida real. Exatamente. É isso, Marina? É isso. Tá. A gente vai trabalhando dentro do movimento, e aí você falou de atenção, mas a gente trabalha também memória, a gente trabalha linguagem, a gente trabalha as funções executivas. Então, tudo o que é função nervosa superior. Para nós, neuropsicólogos, esse é um termo muito conhecido, mas explica para quem está assistindo a gente. O que é função nervosa superior? As funções mentais, né, superiores, são exatamente essas funções como atenção, linguagem, memória.
que são as funções que a gente precisa no nosso dia a dia para executar nossas tarefas da nossa vida, né? Para ter uma funcionalidade, ou seja, para executar aquilo que a gente é exigido. Então, por exemplo, memória, né? Se a gente fala de memória operacional, é evidente que isso está presente em tudo que a gente faz, né? Então, se eu peço para você, ou sei lá, uma mãe pede para um filho, vai no seu quarto, pega a malha, a sua mochila, guarda o estojo dentro da mochila e traz para cá que a gente está indo para a escola. Se a criança não tem essa capacidade de armazenar todas essas informações, a sequência dessas informações, pode ser que ela lembre da última, pode ser que ela lembre da primeira. Essa é uma questão de memória operacional. Porque parece uma coisa tão simples, né, Marina? Parece. Mas vamos falar para o pessoal o que acontece quando a criança escuta isso. Como é que isso acontece lá dentro do cérebro? Nós estamos falando de linguagem compreensiva. Ela tem que decodificar tudo isso que foi falado para ela. Ela tem que manter essa informação num balão, que é a tal da memória operacional. Isso fica aqui, né? Ela não vai registrar isso para o resto da vida, porque não é uma informação importante. Mas ela precisa para aquele tempo. Entenderam por que se chama ou memória de trabalho ou operacional? Porque é o momento que você precisa. E aí ela tem que fazer uso das funções executivas dela. Ela tem que colocar esta ação em cabo. Ela tem que dar cabo disso. Ela tem que fazer uso das funções executivas dela. Tá. E aí ela tem que fazer uso das funções executivas dela. Ou seja, ela tem que fazer essa informação que foi verbal para ela, auditiva, acontecer. Ela tem que pôr isso em prática. Então, olha a complexidade disso. Exatamente. Se qualquer uma... E ela tem que ter atenção antes. Você falou da atenção? Sim. Falou. Que é a atenção voluntária Que é a essa, atenção né? voluntária. Ela tem que parar para prestar atenção ali na mãe. Então, nós temos contato visual, nós temos atenção alternada. Então, ela podia estar ali no celular, mas aí ela parou e alternou a atenção com a mãe. Vai vendo. E a mãe tem a expectativa dela também. Tô com pressa, já tô no elevador, pega logo o tênis. E outra coisa, ela pode estar fazendo uma coisa que ela acha muito mais legal. Onde a motivação dela tá mais alta do que no quarto pegar o tênis. Exatamente. Boa, Marina. Já começa a dar problema. Aí. Mas vamos pensar que essa criança tem uma dificuldade de memória operacional. Ela chega no quarto, ela não lembra. Aí ela volta para a mãe. Olha o caos que vai dar, né? Porque você nunca pede, faz o que eu peço. Porque eu sempre estou te pedindo as coisas e você nunca faz. Porque você... Aí começa os adjetivos, né? Então, isso pode ir causando problemas emocionais. Porque a criança vai vendo que ela não faz nada direito. Ela começa a achar que ela não faz nada direito. Porque a mãe pede, ela não faz. Mas tem ali uma questão de base, né? Então, a gente faz daí a avaliação sempre, né? A avaliação neuropsicológica, a gente identifica isso e no programa PHNL a gente consegue trabalhar. E na medida que a gente vai trabalhando, que eu acho que é um grande diferencial, a gente ajuda com que ela consiga, a gente estimula isso, né? Junto com movimentos. A gente não faz uma estimulação só cognitiva, que eu acho que é o grande diferencial. A gente faz a cognitiva junto com movimentos, e aí a gente vai ajudando com que ela consiga estar mais pronta para responder esse tipo de estímulo no dia a dia. Então, a gente vai recrutando funções mentais, a gente vai ativando, a gente faz uso da neuroplasticidade, porque a gente vai lá e acorda algumas areazinhas cerebrais que não estavam sendo utilizadas, ou recruta para fazer outra função. Então, a neuroplasticidade é o nosso solo firme, é onde a gente vai construir toda essa intervenção. Mas o grande diferencial dela é que nós vamos estimular cognitivo, integrando com o motor ou muitas vezes através do motor. É mais ou menos isso, Mar? É mais ou menos isso. Tá. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do programa PHNL. E o que a gente observa é que a aprendizagem generaliza. O que quer dizer o quê? Que ela consegue não ficar treinada numa tarefa específica. Ela leva isso que ela aprendeu para outras áreas. E o que eu acho muito importante, isso é muito gente, especial. Generalização. Olha, você tem duas palavras que eu sou muito fã e eu tenho certeza que vocês também valorizam, e a Marina também generalização e autonomia. Quando
quando nós estamos falando de vida real, pessoal, quando a gente está falando de ser humano, de vida prática, nós estamos falando de objetivos terapêuticos. Quais são os principais? O que você quer que o seu aprendiz faça? Eu quero que ele seja autônomo. Nós estamos falando lá na frente. Mas para ele ser autônomo, ele precisa pegar o conteúdo aprendido e aplicar em outros contextos. Ou, mais do que isso, fazer novas conexões, fazer novos construtos. Nós estamos falando de ampliação de repertório, de inteligência, nós estamos falando de generalização. Então, só por aí, o programa já é bastante interessante, bastante importante. A gente dá voz para que a Marina fale sobre isso, para que vocês entendam quando a gente fala agora ele vai fazer uma sessão de PHNL, por exemplo, como acontece na clínica aqui em Santo André e na de São Paulo. E muitas vezes os pais falam pra gente, PHNL? Mas não é fono, não é TO, não é estimulação cognitiva? Né? A importância de vocês entenderem o quanto isso vai vir agregar, vai vir facilitar. Então, assim, a gente está com um cérebro imaturo ou a gente está com um cérebro... Vamos colocar assim para o público leigo, durinho, né? E a gente vai fazer, sabe o quê? Dar maleabilidade para ele, a gente vai ampliar. O que vai facilitar as outras terapias virem e, depositar coisinha aqui. Olha que bacana isso. É como se a gente construísse né, um prédio, vamos dizer assim, e a gente colocasse as pedrinhas de base, né? Que são as funções cognitivas básicas que vão servir para todas as outras terapias, para a escola, para a aprendizagem, para a vida, para o relacionamento. Para os relacionamentos. Né? PHNL também tem a ver com os relacionamentos. Também tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena falar, é assim, quando eu começo a fazer a sessão com os meus pacientes, claro, cada um tem suas facilidades, suas dificuldades, como, né? Quando eles não conseguem fazer alguma coisa dos exercícios propostos no programa, eu falo, tudo bem, vamos, a gente ajuda no que precisa, porque uma hora a gente sabe que vai conseguir. A hora que começa a conseguir, eu sempre fico curiosa, eu falo para os pais, depois você me conta o que aconteceu, alguma coisa nova vai acontecer no seu dia a dia. Isso aconteceu essa semana, que foi muito especial. Que legal. Tem um menino que, enfim, em um dos exercícios, a gente, enfim, depois eu vou falar da organização do programa, mas é um exercício chamado do gato, né? Que ele vai fazendo movimentos, alguns com o mesmo lado, né? Perna e braço, e depois eu pedi para ele fazer cruzado. E estava muito difícil fazer cruzado. Aí, você tem que usar o braço desse lado e a perna do outro lado. Aí você troca. E olha que o gato é um dos mais, né? Fáceis. O helicóptero, por Jesus. Eu tive que fazer helicóptero demais para poder ensinar os outros. Não, com certeza. Tem uns bem complexos, né? Não, esse até que é simples, mas ele não conseguia. E era uma criança que estava tendo muita dificuldade na escola, estava indo para o cantinho do pensamento direto. Ele falava, eu quero ficar sozinho. Brigava, batia. Estava com um comportamento que estava difícil. Né? Olha a ligação, né, do comportamento com toda essa área da cognição. Eu não estou dando conta, né? E aí eu vou vazar. Exatamente. E não adianta a gente falar dar conta, porque não tem aparato ainda. Exato. Então a gente vai trabalhar justamente para ajudar a construir esse aparato para que ela dê conta, né? Com a estimulação, através dos exercícios, da estimulação cerebral, né? Cognitiva, vamos dizer assim, para o desenvolvimento cognitivo. Aí, eles me contaram, né, nessa semana, então, na semana anterior, ele conseguiu fazer o movimento. Eu falei para a mãe, depois você me conta. Alguma coisa provavelmente vai mudar ali. Impactar. Aí ele falou assim, eu fui na escola e daí tem um menino que ele se pega, né, com um menino na escola e briga e chora e estava dando um monte de problema. O tal do comportamento inadequado, as dificuldades de habilidades sociais. E de se conter. Que está relacionado à falta de controle inibitório, nitidamente nesse caso. Totalmente. Né? Aí ele falou assim, o menino me provocou. Ele queria, eu tinha ganho, sei lá, estrelinhas, tinha ganho alguma coisa, né? Algum reforço. Ele falou, dá para mim, deixa eu ver. Aí eu pensei, se eu der para ele, ele não vai me devolver. Eu não dei. Eu falei, não vou te dar, porque senão você não vai me devolver. Ele teve antecipação, Marina. Só quem é neuropsicólogo sabe disso.
Foi tão Que coisa bonitinho. mais linda. Ou seja, gente, o que é ele ter antecipação? O que o comportamento dele mostrou para nós, neuropsicólogas? Que a Marina está estimulando o córtex frontal dele, a terceira unidade cerebral. Se ele teve essa antecipação na escola, é porque esse córtex está começando a funcionar. Ou seja, esse programa está dando certo para ele. Não, e olha o que isso tem de impacto, porque Na a mãe vida. estava sendo chamada na escola, e daí todo mundo vai para ele e fala, fica feliz que ele conseguiu, né? E, enfim, então você vai mudando Ele mesmo. se defendeu, ele se protegeu. defendeu, ele não se colocou numa De situação perigo, de vulnerabilidade. porque ele não percebia, né? Gente, Não é demais? demais. Então, isso é as coisas que a gente vibra, né? Quando essas pequenas coisas acontecem, são as coisas que a gente Exato. vibra. A gente fica muito, Muito feliz, feliz. porque você vê que o seu trabalho está dando resultado. É. Né? E a gente tem aquela coisa, Marina, você, eu e todo profissional que está aqui conosco, a gente quer realmente uma prática baseada em evidência. A gente quer uma prática científica. A gente quer fugir do achismo. Eu não posso dizer para o pai, eu acho que fazendo o exercício do gato com ele, ele vai melhorar, eu tenho que ter certeza. Né? Então, essa é uma corrente teórica extremamente estudada, com várias demonstrações científicas da eficácia. Os programas lá na Rússia, eles são extremamente específicos e até fechados, né, Marina? Então, a criança vem da escola, faz 15 sessões, aí mede isso quando ela veio, mede depois das 15 sessões e é demonstrado essa evolução, esse desenvolvimento. É um programa muito legal, é um programa muito robusto, é um programa muito bacana, mas o que eu acho mais importante nele é que é um programa gostoso para a criança, é um programa divertido, ele é lúdico. Então, você consegue a motivação do seu paciente, você consegue a aderência, você consegue o engajamento, o que é muito importante. Então, por exemplo, a Marina estava contando agora desse caso que conseguiu ter antecipação. A gente percebe que é uma criança provavelmente com diagnóstico de TDAH, né, Marina? Sim, é uma Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que não conseguia controlar seus impulsos, faz antes de... age sem pensar, né? E é isso, ele ia brigar sem antes pensar na consequência dessa ação. E aí, agora ele, como você falou, ele antecipou, ele previu uma consequência, ele conseguiu segurar, né? O menino pediu, ele não deu. Sensacional. Ou seja, ele evitou também a desregulação de comportamento dele, né, Marina? Totalmente. Porque aí ele entrava no inadequado. O menino não ia devolver, ele vai para de cima do menino, ele bate. Exatamente. Aí o pai e a mãe é chamado. Aí você fica ilhado ali naquele problema. Ah, mas ele bateu. Ah, mas é o inadequado. Tá, vamos ampliar, vamos ver por que ele bateu. O que está acontecendo com o cérebro dessa criança? Exatamente. E o que eu acho que é interessante do programa, então, que a gente percebe um amadurecimento. Ele ajuda no amadurecimento das crianças, no amadurecimento cognitivo. Então, está relacionado, né? Quando eu falo de amadurecimento cognitivo, obviamente que ele vai repercutir no amadurecimento emocional. Com certeza, e no social, vai impactar o social. Agora, só um adendozinho, você falou que ele é um programa lúdico, divertido, né? Que as crianças ficam motivadas, nem todas. Ele cansa também. Precisamos falar disso. Nem todas. Assim, cada um é um. Ele exige do físico, né, Marina? A criança sai mais cansada. Eu acho que tem alguns perfis, por exemplo. Então, eu falei de um TDAH, né? Tem algumas crianças que têm uma baixa ativação cortical, que são aquelas mais cansadas, que já chegam. E já chega no final do dia de escola, já chega muito cansada. E, na verdade, quando a gente faz essa estimulação, tudo depende do perfil da criança. Quando a gente faz essa estimulação, a gente exige, porque eu estou criando, como se fosse criando novas redes. Eu gosto de brinco de dizer que a gente está assim, imagina uma floresta, que você está ali, ó, criando uma nova estrada. Criar um caminhozinho novo. Você está criando um novo caminho. Então, assim, é cansativo. Dependendo do perfil da criança e do nível de energia que ela tem, às vezes a gente consegue fazer menos, ela fica cansada. Mas é importante sempre nessa relação do terapeuta com o paciente e vendo que ela está conseguindo. Sentir tudo isso, né? Porque quando ela começa a perceber as melhoras, ela se motiva. Então, assim, claro que depende do perfil. De modo geral, eles curtem, é lúdico, a gente tenta
né, trazer coisas divertidas para o programa, mas nunca dá para dizer que é 100% das vezes. Sempre um Como desafio, tudo, né? Marina? É o que eu ia falar. Então, assim, é sempre um desafio. Você recebe uma criança, um jovem, com uma alta excitação de tônus cortical, ativação de tônus cortical, que é super difícil de você também colocar em qualquer programa. Você recebe um com uma baixa ativação de tônus cortical, né? Então, às vezes ele vem até com falso diagnóstico de depressão. Né? Essa criança é deprimida, esse jovem é deprimido. Você recebe crianças com intoxicação cortical, de tônus cortical, portanto, de medicação. Né? Então, assim, a gente tem sempre muitos desafios. Por isso que o programa, ele também não é receita de bolo. Não é. O que você vai fazer comigo, você não vai fazer com a minha amiguinha do lado. É diferente. É diferente. E também dependendo do que você precisa, né? Claro. Mas deixa eu te contar, então, como que a gente organizou esse programa? O que é o programa PHNL? Que eu quero saber. Né? Conta para o pessoal. Então, esse trabalho ele é feito na Rússia. Então, tem centros onde esse trabalho é realizado. A Carla Anawati trouxe... primeiro, ela foi lá muitas vezes nesses centros para conhecer o programa. E ela trouxe algumas russas, né? Para falar aqui, para dar aulas aqui, que eu acho que uma dessas que você também participou. E eu também. Só que era difícil colocar em prática, porque era muita informação. Ele é muito denso. Ele é muito denso. Ele é muito denso. E ele exige da gente, terapeuta. Ele você não exige pode ensinar nada para alguém que você não saiba fazer. E exige a sua atenção para corrigir, para fazer. São detalhes. Então, a gente achou que era difícil, eu, né, assim, achava muito que era difícil colocar em prática por tantos detalhes, porque você precisa treinar, precisa estudar, né? Precisa estudar bastante. Quando chegou a pandemia, a gente queria continuar atendendo nossos pacientes, que a gente não sabia quanto tempo ia levar. Exato. E aí, a gente... teve a ideia de vamos filmar para conseguir atender os pacientes online. E a gente começou a filmar, a gente falou, nossa, isso é legal, tá ficando um material legal, vamos montar um curso, vamos montar o programa. Foi assim que surgiu, Marina, na pandemia. Na pandemia. Então, quando eu fiz em 2021, eu fui a primeira turma do online. Foi provavelmente. Ou a primeira ou a segunda, mas talvez a primeira. Possivelmente. Sim, porque vocês ainda não tinham lançado ele, que ficaria lá para a gente ter acesso. Então, ele foi só a primeira. acontecia ao vivo. Então, foi a primeira. E aí, a gente foi, então, montando, a gente falou, não, isso é muito rico. E daí, a gente começou a pegar todos os exercícios e sistematizar para facilitar para o terapeuta. E nessa primeira parte da parte teórica, a gente também ensina como usar a bateria de avaliação neuropsicológica luriana. Sensacional. Para a pessoa saber aplicar e conseguir fazer um rastreio. Não é uma bateria que é validada pelo Conselho Regional Federal de Psicologia, por exemplo. É uma bateria qualitativa, né, É uma Marina? bateria qualitativa que qualquer profissional pode aplicar da área da saúde. Né? Então, também não é restrita. Então, isso tudo o curso abarca tudo isso. É muito bacana você falar sobre isso, porque a gente precisa entender que essa dinâmica, né, essa interface do comportamento com o cérebro, a gente precisa compreender melhor. Se você trabalha com a área da saúde, você precisa compreender isso melhor. Se você trabalha com desenvolvimento infantil, você precisa entender isso melhor. Né? Porque brincar é cérebro, tempo é cérebro. Né? O cognitivo, ele está muito relacionado à nossa autonomia, à nossa qualidade de vida. Com certeza. Né? Você tem aí um déficit de atenção, você tem uma redução na qualidade de vida dessa pessoa. Com certeza. E o que é mais legal e que me encantou é que a gente, assim, a gente vê as crianças melhorando. A gente vê as pessoas, não é só para criança, mas eu trabalho mais com criança. Mas não é só para criança. E eles relatam. E eu vou sempre perguntando, né? O que você percebeu? Eu estou conseguindo focar mais. É muito legal. Estou conseguindo prestar mais atenção na aula. Então, eu sou certificada, né, pelo PHNL, e tem outras pessoas da minha equipe que eu proporcionei que também fizessem a certificação, porque eu sei a importância que é. E a gente trabalha com o modelo aqui
com adolescentes. E com o público adolescente, eles trazem muito esse feedback. É muito importante, porque a criança ela ainda tem uma dificuldade nesse automonitoramento, nessa autopercepção, em perceber essas evoluções. Geralmente são os pais que nos trazem, né? Mas a criança maiorzinha, a partir de 10 anos, o adolescente, ele traz. E ele traz sempre do jeitinho que você está falando, como um alívio, né? Ai, assim, foi bom, eu fui melhor na prova. Eu estou conseguindo ficar mais tempo dentro da sala de aula. Isso é muito bacana. Nossa. E o que é interessante é que a gente consegue isso e é uma coisa que você consegue pronto, né? Não é uma coisa que você volta para trás. Muito legal você falar disso. Então, uma vez habilitada, uma vez que a gente adquire esta função, nós não vamos perder, a menos que tenha algum acidente no meio do caminho. Claro. Uma lesão, uma doença, um traumatismo crânioencefálico. Se não, uma vez adquirida, a gente não perde. Exatamente. E aí, um dos assuntos que eu falei que eu ia falar, que agora, né, é um gancho para eu falar, é da habilitação e da reabilitação neuropsicológica. Fala a diferença, Marina. A habilitação tem a ver com esse processo. Na verdade, o processo que a gente faz é a mesma coisa, em termos de tratamento, em termos de, né? Mas a gente fala de habilitação quando a criança ou a pessoa nunca desenvolveu essa função. Então, alguém nasce com TEA, com TDAH, é o cérebro que tem esse funcionamento, que é a neurodiversidade. Quando a gente fala, aí a gente fala que a gente está fazendo uma habilitação neuropsicológica. Então, nós estamos facilitando para que ele desenvolva essa função que ele nunca teve. Que com os mesmos estímulos que todo mundo, ele não ainda desenvolveu. não adquiriu. É como se ele precisasse do reforço escolar. Exatamente. Né? A matéria foi dada para a turma inteira, a maioria conseguiu pegar, aqueles que não conseguiram fazem reforço. Então, é como se fosse isso. A reabilitação, a gente chama de reabilitação quando a pessoa tinha aquela função e ela perdeu. Seja por uma lesão, por um acidente, que pode ser um acidente cerebral vascular, ou pode ser um acidente, né, bateu a cabeça, etc. Em termos assim, de tratamento, tumor cerebral, um tumor cerebral, cirurgia que essa pessoa passe. Exatamente, ela tinha e perdeu. Exato. Então, essa é a diferença entre habilitação e reabilitação. E a reab? Serve para ambos, né? O programa serve para os dois. Muito legal, né? Esse bate-papo sobre cérebro, a gente encontrar colegas de trabalho, a mesma linguagem, e nós tentamos dividir um pouquinho aí para vocês, né? Para que vocês entendam a importância, e quando o neurologista, quando um médico, quando outro colega de trabalho dizer, olha, acho que seria legal fazer o PHNL. Nós ainda temos poucas clínicas capacitadas no programa, mas é importante que vocês que estão aí do outro lado, pai, mãe, professor, saiba que a gente tem esse recurso, né? E que nós temos aí resultados efetivos de uma melhora na cognição e, consequentemente, uma melhora comportamental, né? O quanto é importante a gente saber também, Marina, que não é um tempo tão longo, não é um tratamento ad eterno. Às vezes, a partir da 8ª, 10ª sessão, a gente já começa a ver uma melhora, um comentário que vem, né? Então, conheçam um pouco mais sobre o PHNL. Eu vou deixar para vocês o link desse curso que eu sou muito fã, aprovo e recomendo. Marina, só posso te agradecer o quanto é importante a gente entender toda essa dinâmica do cérebro, o quanto ele impacta nas nossas vidas e o que a gente tem hoje para oferecer para as nossas crianças, para os nossos jovens, em termos de recrutar áreas cerebrais, de promover neuroplasticidade. Eu adorei o bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui conversando com você e podendo compartilhar esse conhecimento com todo mundo. É isso aí. Obrigada, pessoal. Espero que vocês gostem desse bate-papo sobre cérebro, exercícios, programa de habilitação, reabilitação, como ajudar a sua criança. Aquilo que eu sempre falo, vamos potencializar o desenvolvimento infantil. Até o próximo. Até.